né? A minha dissertação, em alguma medida, envolveu formulação de caso e tecnologia. Então, é uma coisa que eu acho essencial, assim, na prática clínica, na psicologia. Não vi muito na época de graduação, mas é que é essencial e é muito legal de ver, né? Que a Viver se preocupa em tratar e a formação, tanto após, aborda bastante a lógica da formulação de caso, que se a gente pensar em prática baseada em evidências, a formulação de caso está ali num dos tripés, né? Ela é extremamente importante para a gente conseguir conduzir os casos clínicos com sucesso, enfim, delinear tratamentos psicológicos. Vou explicar para vocês o que que é isso, né? O que que é formulação de caso, provavelmente muitos já ouviram, mas eu acho que vale a gente se aprofundar um pouquinho, porque é um tema mais complexo do que a gente aprende, do que a gente imagina, tá? Ela não é um tema tão simples assim. Quando a gente começou a ter no Brasil esse movimento um pouco mais forte da prática baseada em evidência, ela veio à tona um pouco mais forte, justamente porque ela é uma das bases da PBE. Então, agora a gente ouve falar muito sobre essa tal de formulação de caso. Bom, vamos lá, vamos falar sobre formação de caso. Provavelmente, quem já trabalha em alguma medida com ênfase em TCC ou alguma abordagem cognitiva já deve ter ouvido vários termos desse aqui, né? Formulação cognitiva, conceitualização de caso, formulação de caso, método de formulação, enfim, a gente tem vários conceitos que às vezes até a gente confunde, né? O que que é? É formulação cognitiva ou é formulação de caso? Ou é conceitualização de caso, ou é conceitualização cognitiva. Então, vamos limpar um pouquinho já de início essa bagunça conceitual para a gente conseguir fazer um alinhamento teórico do que é exatamente isso. Então, a gente, na verdade, tem dois termos. Na verdade, se vocês verem na literatura, tudo é sinônimo, tá, gente? Só que existe uma distinção entre dois termos principais aqui, que é esse, ó, a conceitualização cognitiva, que muitas vezes é sinônimo de formulação de caso, em livros mais antigos, principalmente, da professora Andretta, enfim, eles trazem os conceitos aqui como iguais, tá? Formação de caso e conceitualização, mas são diferentes, tá? Então, conceitualização de caso, a gente está falando basicamente do que a gente chama de modelo cognitivo, né? O que que é isso? Situações, pensamentos, emoção e comportamento. Isso é o modelo cognitivo. É como situações acabam, né, gerando aí uma interpretação cognitiva por meio dos pensamentos, que em alguma medida eliciam emoções, uma ativação emocional, e a pessoa, né, se engaja em algumas estratégias comportamentais compensatórias. Esse é o modelo cognitivo, tá? Mas vocês vão ver que muitas vezes a formulação de caso, que é um pouco mais robusta, é tratada como conceitualização, mas existe uma diferença. Por quê? Porque a conceitualização cognitiva está dentro da formulação de caso, tá bom? E esses são os termos. Porque a formulação de caso é um pouco mais abrangente. A formulação de caso a gente trata como quase uma abordagem, tá? Uma abordagem, um método, uma estratégia clínica de trabalho, né? Então, a conceitualização é um item dentro da formulação de caso que a gente vai tentar detalhar bastante hoje aqui, né? No final até preparei, vou deixar um modelo disponível para vocês terem como base, tá? Então, basicamente, essa diferença é importante para a gente se alinhar aqui. Conceitualização é um modelo cognitivo e formulação é uma estratégia, uma forma de trabalho, tá bom? Vamos lá. Quando a gente está falando em formulação de caso, né? A gente tem dentro dela a conceitualização cognitiva, que eu acho que é um dos pontos chaves que a gente tem que iniciar para formular um caso, dentro da TCC especificamente, é ter essa conceitualização. A gente vai detalhar um pouquinho essa conceitualização, como que a gente faz não, né? Como que ela se dá. Não dá tempo de mostrar como a gente faz, mas aí faz após, né? Porque aí dá para aprender lá. Mas a conceitualização, eu vou mostrar para vocês o que que é essa conceitualização, né? Os seus passos, enfim, os níveis de conceitualização, que elas vão compor aí a formulação de caso. Só que a gente também tem dentro da formulação de caso o que a gente chama de avaliação psicológica,
Sempre houve muita briga, assim, tá? Não, mas a avaliação psicológica é algo independente da psicoterapia, né? Mas hoje a gente entende que não, porque quando a gente está falando, né, de psicometria, quando a gente está falando de validade interna, externa, validade convergente, monitoramento do progresso, que são temas lá da avaliação psicológica, a gente entende que isso cabe muito bem de forma integrada à formulação de caso. Porque formulação de caso é mais ampla que a avaliação psicológica. Tá? Por quê? Porque a formulação de caso também vai pensar no tratamento. Né? Então, de alguma forma, ela abarca a avaliação psicológica. E a gente aproximar a avaliação psicológica da formulação de caso é o que a gente tem visto em termos de evidências, é o que mais funciona em termos de tratamento e remissão de sintoma no longo prazo. Tá? Então, a gente pode entender a formulação de caso como abraça também a avaliação psicológica e cada vez está mais comum a gente, dentro da formulação, usar monitoramento de progresso, verificar a validade interna das intervenções ou validade externa. Tá? Então, isso é bem importante. E a conceitualização aí, que é o mais simples, digamos assim, quando a gente está falando do tratamento como um todo, tá? Bom, formulação de casos. Da onde que veio esse negócio? Faz muito tempo que isso existe, gente. É muito tempo. Se a gente fosse olhar criteriosamente a formulação de casos, assim, a origem dela é lá com Hipócrates, o pai da medicina, que ele foi um dos primeiros ali na escola Cos, né, a tentar aplicar um método científico na medicina. Ele começou a tentar categorizar todos os sinais e sintomas dos pacientes dele. Então, isso já é uma forma de formular os casos. Né? Ele descrevia sinais, descrevia sintomas e tentava chegar num diagnóstico. Ele tentava criar uma fórmula para nomear alguns fenômenos relacionados à saúde e doença. Então, se a gente pensar na Grécia Antiga, a gente já tinha uma formulação de caso que foi se desenvolvendo nessa lógica, esse raciocínio, até o que a gente tem hoje de formulação de caso na psicoterapia. Tá? Todas as abordagens dentro da psicoterapia, né? Aí eu me prendi aqui um pouquinho nas abordagens mais cognitivo e comportamentais, desde a primeira onda, né, com Skinner ali, com behaviorismo, a gente já tinha uma forma de formulação de caso, né? As outras abordagens, humanista, psicodinâmica, também eles fazem formulação de caso, dão nomes diferentes, né? Mas também fazem formulação de caso. Mas eu me prendi aqui um pouquinho em trazer esse gráfico da história só para mostrar dentro da cognitivo comportamental como isso já acontece há muito tempo, desde 1930, quando Skinner começou a publicar os artigos dele, né, trazendo aí a abordagem do condicionamento respondente, operante, um pouco mais organizada, como um modelo de aprendizagem. Só que no caso dos analistas do comportamento, o nome, né, é análise funcional, tá? Que eles tratam como análise funcional. Então, a gente já tem um cenário bem antigo de formulação de casos, com Skinner, passando pelos teóricos iniciais ali da TCC, que no início eram mais comportamentalistas e foram se apropriando do conhecimento da revolução cognitiva, dos estudos cognitivos que surgiram ali entre 1950 e 60. Então, esses carinhas aí, né, o Ellis, o Lazarus, o Meichenbaum, o Mahoney, eles também faziam algum nível de formulação de caso para as pesquisas e para as intervenções. A gente tem o Beck, que traz o modelinho mais completo, digamos assim, até então, de formulação de caso. Tá? E aí a gente tem as terapias de terceira onda, com Reis, com a Linehan, com Jung, que tem as suas formulações de casos específicas, né? Mas a gente pode falar assim, qual é o modelo mais completo, que meio que ele é um modelo meio universal, é da terapia cognitivo-comportamental, não é a do Beck porque mudou um pouquinho, mas é baseada na do Beck, tá? Então, tanto que se a gente pega livros que trazem a psicoterapia, a formação de casos baseada em evidências, como da professora Tracy Wells, né, que é o guia para a formação de caso para psicoterapia, Tracy Wells. Para quem quiser procurar, um livro assim, quem é TCC tem que ler, tá? Tracy Wells, o Wells é com 2 Es, LLS, tá? Formação de caso para psicoterapia. Então, ela cita, né, principalmente no capítulo de formação de caso para TCC, que é o modelo que a gente mais consegue adaptar até mesmo para todas as outras abordagens. É esse que eu vou mostrar aqui para vocês hoje.
tá? Então, é muito útil para a nossa prática clínica quando a gente está versando TCC, tá bom? Bom, vamos lá. O que é formação de caso, né? A gente está falando formação de caso, formação de caso, formação de caso, desde Hipócrates, Skinner, Beck, Mahoney, os mais contextuais aí também. Então, assim, eu me permiti aqui criar um conceito. Como eu já estudo muito formulação, tá, gente? Então, eu já meio que estudei tudo sobre formulação em várias abordagens, tá? Então, assim, basicamente, esse conceito aí são de 2 livros, da professora Tracy Wells, esse de formulação de caso, e desse livro aqui, que é bem atual, tá? Que é um guia prático de formulação de caso em TCC. Foi lançado em 2022, é bem recente. Então, ele, além de trazer as pesquisas e os modelos mais americanizados, digamos assim, como esse da Trace Wells, ele tem uma pegada mais cultural que dá um enfoque mais para o contexto brasileiro. E isso é o mais legal, né? Porque a gente entende que na psicoterapia essa coisa da cultura importa, né? E muito. A gente vê no próprio Brasil, né? Psicoterapias ou pacientes, eu até dou exemplos, né? Pacientes que são mais do Rio Grande do Sul para pacientes que são mais de outro lado do país, tem uma diferença gritante na forma de ver o mundo, na forma de conceber algumas coisas. Né? Então, esse livro é muito legal porque ele tem um aspecto cultural muito interessante, né? Então, por isso que assim eu ousei trazer uma formulação que migra essas duas coisas, tanto o aspecto mais geral da formação, mas também o aspecto cultural para a gente falar dentro do Brasil as terminologias mais comuns para nós brasileiros, né? Que eu acho que é muito importante. Tá? Então, basicamente, formação de caso é um processo ativo, ele não acaba nunca. Tá? Por mais que a gente possa focar um pouco mais no começo das sessões da formulação, ele não deve acabar nunca. Porque o nosso paciente, ele está sempre mudando a forma de funcionar dele. E a gente tem que estar atento a essas mudanças e também compor a nossa formação e sempre trazendo para a nossa formação essas mudanças. Por isso que é um processo ativo, né? Ele inicia e não tem fim, até o último dia que a gente vai ter com o paciente na nossa clínica. Então, esse processo ativo, ele integra a teoria, que no nosso caso é a terapia cognitivo-comportamental, a pesquisa, as pesquisas em terapia cognitivo-comportamental e as intervenções cognitivo-comportamentais, permitindo que a gente descreva os problemas do paciente, o funcionamento psicológico, comportamental e social atual do paciente e os problemas advindos disso, bem como o desenvolvimento de teorias, de hipóteses sobre o que predispõe, né, quais os problemas ao longo do desenvolvimento que mantém esses problemas, o que inicia esses problemas, o que mantém os padrões de comportamento, e tudo isso para visar orientar o nosso trabalho como terapeuta, orientar o nosso plano de tratamento. Então é bem completo, né? Então a gente pega tanto a teoria, quanto as hipóteses, né? Quanto a descrição mais funcional dessas hipóteses e também o tratamento, a intervenção como um todo. Então, é uma ferramenta, né? Uma estratégia de trabalho super útil para nossa prática, tá? A gente vai entender um pouquinho por quê. Bom, antes de a gente entrar assim, como que a formulação de caso se encaixa na TCC, né? Então, a gente já sabe o que é formação, é uma estratégia clínica. Então, e como que se encaixa na TCC? Aí eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre a TCC, o que é isso. Tá? Vou tentar falar bem sucintamente, assim, bem geral, tá? Os conceitos básicos, assim, para a gente poder né, entrar direto na parte boa, que é como que a formulação se encaixa nisso, tá? Então, acho que, assim, essa é a frase que define a terapia cognitivo-comportamental, tá? Basicamente, que emoções e comportamentos das pessoas são influenciadas por suas percepções e interpretações dos eventos, tá bom? Ou seja, o que a gente sente e o que a gente faz, muitas vezes não, na maioria das vezes, né, é influenciado por como a gente vê a gente mesmo, como a gente vê o mundo, como a gente vê o futuro, tá? E quando a gente está falando sobre percepção, a gente está falando sobre um construto psicológico, um evento mental, né? Esse evento mental, percepção, a gente chama, né? É uma das dimensões, na verdade, do que a gente chama de cognição. Cognição é composto por uma série de fatores, por uma série de eventos que ficam em torno e que desenvolvem, né? Que produz o que a gente chama de cognição. Cognição, basicamente, é a forma como a gente aprende sobre o mundo.
E para a gente aprender sobre o mundo e criar os nossos modelos mentais, a gente tem que passar por alguns processinhos, né? Então, a gente tem um processo neuropsicológico chamado atenção. Então, para que a gente consiga produzir conhecimento sobre o mundo, a gente precisa atentar para o mundo. A gente precisa discriminar estímulos do mundo por meio de um processo atencional, tanto dividido quanto sustentado. Então, a atenção, que é uma função cognitiva mais nova, né? Principalmente modulada pelo córtex pré-frontal, ela compõe um dos processos para que a gente chegue no final ali de um processo cognitivo. A gente tem também a memória, é outro processo que nos permite construir conhecimento sobre o mundo. Então, eu atento para os estímulos e existe um conjunto de neurônios que conseguem me fazer consolidar essa informação sobre o mundo para gerar um processo cognitivo. A gente tem o que a gente chama de processos de aprendizagem, está diretamente relacionado à neuroplasticidade cerebral. Então, meu cérebro o tempo todo está tentando para o mundo, está memorizando o mundo e está reforçando algumas conexões sobre aquele estímulo ou reduzindo algumas conexões, né? Por meio de um processo de atenção e memória o tempo todo. Gente, aos pouquinhos, caso tenham dúvida, tá? Vão botando no chat ali, tá bom? Já ou ou fazendo anotações para perguntar no final, tá bom? Bom, dentro ainda, né, a gente tem atenção, memória, aprendizagem, compõe a cognição, e a gente tem a percepção. O que é isso? É o sentido que a gente dá para essa aprendizagem mediada pela memória e pela atenção. É como a gente olha o mundo, a partir desses processos de aprendizagem, de memória e atencional. É tudo amarrado, tá? Eu estou separando para tornar mais didático. Então, percepção é quando a gente olha para o mundo e chega a algumas conclusões porque eu aprendi, porque eu memorizei, porque atentei. Ou seja, esse processo de aprendizagem é distinto para cada um, certo? Então, as percepções das pessoas vão ser iguais? Na maioria das vezes, não. A gente até tem um eixo médio de percepção parecida, né? Mas muda de pessoa para pessoa. Então, assim, a gente até tem uma percepção média quando vê um sinal vermelho na rua enquanto eu estou de carro e todo mundo vai concordar que tem que parar. Ó, é uma percepção aí que está na média de todo mundo. Mas quando a gente está indo para temas mais complexos, por exemplo, né, a forma de educar um filho, a gente já vai ter algumas diferenças de percepções entre um marido e mulher. Ó, então a gente já está saindo da média e está entrando num aspecto de aprendizagem mais única, mais individual. Faz sentido? Tá? Então, percepção é isso. Ela tem uma média, mas ela tem muita individualidade envolvida também, tá? Outro componente essencial da cognição é a linguagem, né? Se não tem linguagem, a gente não consegue dizer para o... Não consegue informar as nossas percepções, né? Não consegue informar sobre os nossos processos de aprendizagem. Então, a linguagem é um componente essencial para que a gente se estruture em termos cognitivos e comportamentais, né? Porque se eu estiver fechado só no meu mundinho e não conseguir me comunicar, né, ou entender a comunicação, a linguagem do outro, como que eu consigo aprender sobre o mundo? Não consigo. Ou consigo limitadamente, por meio de instintos muito básicos. Então, a linguagem é um componente essencial quando a gente está falando da cognição, principalmente a cognição social. Tá? Raciocínio, que é o que permite a gente agrupar tudo isso, que é o que me permite evocar, lembrar do que eu atentei, lembrar dos meus processos de aprendizagem, olhar para o mundo, chegar em algumas conclusões e comunicar isso. Então, é um cálculo matemático que é feito o tempo todo, a cada milésimo de segundo no meu cérebro, para eu chegar em algumas decisões sobre o mundo. E tudo isso flui em forma de pensamento, muitas vezes, antes da linguagem, por exemplo. Tá? Então, são elementos que eu trago didaticamente separado, mas pensa tudo como um bolo só, tudo acontecendo ao mesmo tempo, em milissegundos. É o que a gente tem sobre cognição. Então, você só consegue entender o que eu estou falando e seguir o meu raciocínio lógico aqui, porque todos esses processinhos de vocês estão acontecendo agora, nesse exato momento. Vocês estão revirando a memória, tentando trazer à tona o conceito de pensamento, conceito de linguagem, conceito de raciocínio, e estão amarrando para dizer, não, entendi agora o que o professor Júlio está falando sobre cognição. E para isso a gente tem que falar o mesmo idioma, senão não ia rolar também. Né? Então, isso é cognição, essa capacidade que a gente tem de responder rapidamente aos estímulos do mundo. Né? Aprender sobre esses estímulos de forma rápida e responder a eles. Tá? Processar o ambiente no mundo mental. Tá bom? Então, falando agora a aplicação disso na terapia cognitivo-comportamental, essa é a maior sacada que o Beck teve.
Ou seja, essa forma de funcionar, de captar as informações do mundo, afeta como eu me sinto e como eu me comporto. Essa foi a sacada, né? E principalmente se tratando dos transtornos mentais. Em transtornos mentais, isso é mais recorrente ainda. Isso é mais rígido ainda, digamos assim. Tá? Então, aí foi a sacada. Então, ele falou que a nossa cognição, a forma como a gente processa a informação do mundo, dependendo de como foi esse processamento, de como é esse processamento, vai afetar diretamente a emoção e o comportamento a depender do evento. E o problema é que isso se retroalimenta em ciclos sucessivos de feedback, que é aí que está o perigo dentro da TCC. Porque quando o ciclo é muito rígido, a gente tem o adoecimento em si. Tá? E aí, a gente tem algumas premissas, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então, como eu já falei, a primeira premissa elaborada pelo Beck foi que cognições afetam as emoções e o comportamento. Só que existe uma coisa legal, que foi o que Beck descobriu, que as cognições elas podem ser monitoradas. A gente consegue entender o meu processamento cognitivo. Eu consigo saber como eu percebo o mundo, eu consigo monitorar isso e contestar, né, enfrentar isto, certo? E à medida que eu enfrento isso, eu consigo ter cognições alternativas. E quando eu tenho cognições alternativas, eu altero diretamente emoções e comportamento. Dentro da psicopatologia, isso é muito importante. Porque se eu pego uma pessoa que tem depressão, né, ela tem uma restrição de reforçadores, acessos satisfatórios, reforçadores na vida dela, um excesso de punidores, né, muita estimulação aversiva, e o fato dela ter esse baixo acesso a reforçadores e muito acesso a estímulos aversivos, com o tempo pode fazer com que a percepção dela fique alterada, no sentido de que eu não sou uma boa pessoa para estar aqui, ou eu não faço nada direito. É uma avaliação sobre a capacidade dela de agir no mundo, né? Possivelmente mantida por essa falta de reforçador ou muito estímulo aversivo. Falta de reforçador pode ser, por exemplo, se mudou de cidade, está longe dos amigos, está longe da família. Estimulação aversiva, o trabalho é super estressante, o trabalho novo na cidade nova. O bairro é violento, mais do que era na cidade dela, por exemplo. A gente tem um conjunto de estímulos aversivos aí, falta de reforçadores, que podem levar ela a começar a ter um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de um humor deprimido por estar afastada desses reforçadores, e isso começa a mexer na teoria mental que ela faz sobre ela, sobre o mundo. Por que eu saí da minha cidade? Eu não devia ter saído de lá. Esse bairro é muito violento, eu nunca vou me adaptar aqui. O meu trabalho é chato, por que eu fui trocar? Por que eu fui aceitar a promoção? E essa relação de átase, né, entre evento e pensamento, quanto mais tempo vai durando, vai mexendo automaticamente no humor, o humor vai ficando cada vez mais deprimido, e vai alterando o comportamento. Ela cada vez mais pode querer não sair de casa. Só que o problema é que não sair de casa vai afetar mais ainda os pensamentos, no sentido de que tá vendo como eu não consigo fazer nada direito? Nem de casa tô conseguindo sair. Nem me motivar tô conseguindo. Pra que tá aqui? Pra que tá longe? E a pessoa pode entrar num quadro depressivo por esse ciclo sucessivo de feedback. Faz sentido, gente? Então, o ciclo vai se mantendo, vai se mantendo. O tratamento cognitivo comportamental para isso, o primeiro passo é ela entender esse ciclo. E depois a gente tentar quebrar esse ciclo, em alguma medida. Ou aumentando reforçadores, ou começando a mexer na percepção dessa pessoa. Tá? Quando a gente faz isso, a gente vai estar mexendo em emoção e comportamento. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de cognição, a gente está falando basicamente de 3 níveis pela TCC. Vou passar bem brevemente aqui, tá, gente? Só para a gente entender, assim, só para ficar no radar de vocês. Tá? Porque é preciso realmente uma pós para entender, assim, mais profundamente como isso se aplica, por exemplo, a cada um dos transtornos mentais. Tá? Mas vou tentar ser bem sucinto aqui. A gente tem 3 níveis de cognição dentro da TCC. O primeiro nível são os pensamentos, como eu já falei. É o nível mais raso. Se vocês pararem agora e olharem para a mente de vocês, vocês vão perceber que está passando aí um monte de palavrinha sobre a aula, sobre o que eu estou falando. Eu lembro disso que o Júlio está falando. De uma aula da professora tal na faculdade. Ou, faz sentido. Ou até mesmo, gostei dos slides dele. Bem organizado, bem didático.
Ó, então tá passando um monte de coisa na cabeça de vocês, ou em forma de imagem, até lembrando de pessoas que falaram sobre esse assunto, ou em forma de palavrinhas. Esse é o primeiro nível mais acessível que a gente consegue chegar na clínica mais rapidamente. Tá? O que são pensamentos? Construções mentais baseadas em processos de atenção de memória que eu já falei, que a gente vai construindo ao longo da vida, que fluem na consciência, não tão consciente assim, né? Eles fluem, mas a gente tem que fazer um esforço para tornar isso consciente em forma de imagens ou palavras, tá? Esses pensamentos, normalmente, eles não estão isolados no mundo. A gente precisa de uma cadeia. Antes de entrar nessa cadeia, assim, só para título de curiosidade, a gente tem algumas formas de pensar sobre o mundo. Tá? A gente está sempre pensando mais ou menos nessas formas aí. A gente está sempre pensando em forma de resolução de problema. Às vezes é olhar para o mundo, achar um problema até encontrar solução, né? Em coisas bobas, né, gente? Eu olho para... Quero cozinhar. Eu olho para a pia, estímulo, cheio de louça. O cérebro já, vou ter que lavar esse negócio antes. Só estou resolvendo o problema com base na experiência. Porque se eu não lavar, vai ficar um caos depois. Ó, resolução de problema, eu vou lá e lavo. Ó, um pensamento, né? Um raciocínio me levou a uma resolução de problema e um comportamento, lavar a louça para poder cozinhar. Então, se você olhar na vida, a gente está sempre fazendo isso o tempo todo, tá? A gente tem também pensamentos tipo de tomada de decisão, escolher entre uma opção ou outra. Ao exemplo da comida, eu posso pedir comida ou lavar louça. O que é mais fácil? Vai depender da motivação, vai depender do humor, vai depender da experiência com lavar louças ou pedir comida. Então depende de muita coisa, né? A gente tem o julgamento, calcular a probabilidade dos diversos eventos possíveis. Tá? É outra forma de pensamento muito comum. Um raciocínio mais indutivo, é o tempo todo, é o que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente olha para o mundo para chegar numa teoria. Né? Então a gente olha o mundo ali, a louça que não está lavada, né? A casa desarrumada. Então, se a louça não está lavada e a casa não está desarrumada, não está arrumada, significa que eu não estou conseguindo dar conta da minha vida. Então, a gente faz o tempo todo essa forma de raciocínio indutivo para chegar em algumas conclusões, tá? A gente tem também o raciocínio dedutivo, que eu parto das teorias para chegar à conclusão, que é o inverso. E o raciocínio informal, a gente está sempre avaliando a força dos argumentos, a força das coisas, levando em consideração o meu conhecimento e a minha experiência. A gente está sempre pesando o que fazer, o tempo todo. A gente está sempre calculando. Então, basicamente, a gente tem essas formas de pensar. Normalmente, tudo na nossa vida gira em torno disso, tá? Mas isso não vem sozinho, tá? A gente tem uma cadeia aí que fica ao entorno da nossa cognição, que é isso aqui, tá? São as situações, pensamentos, emoções e comportamento. Veja bem, a gente, por mais que eu traga essa forma mais lateralizada, descendente, situação, pensamento, emoção, comportamento, não é só assim que acontece, tá, gente? Pensa isso como um ciclo sucessivo de feedback. É que aqui ia ficar feio para minha imagem. Eu não ia conseguir montar a imagem num círculo para fazer os outros níveis, então eu fiz em cadeia, tá? Mas na prática, uma coisa retroalimenta a outra. Muitas vezes, né, os estímulos são os próprios pensamentos ou uma emoção. Né? No pânico é muito comum. Né? Eu percebo a minha fisiologia e tenho o pensamento. É aí o comportamento. E aí evito a situação. Entende? Então aqui é só para a gente didaticamente entender melhor. Então, assim, a gente tem essa cadeia aí de situação, pensamento, emoção e comportamento, só que a gente tem que prestar atenção que, para além de descer, a gente também faz o ciclo, que nem eu estou falando. Normalmente, o comportamento também alimenta a emoção, o comportamento também alimenta o pensamento cada vez mais. Né? O exemplo que eu dei da pessoa depressiva, então a pessoa depressiva aí, né? Amiga convida para sair, situação, pensamento, vai estar chato aquele negócio. Emoção, muita desmotivação, humor deprimido, comportamento, fica em casa. O fato dela ficar em casa, qual a chance de aumentar mais ainda a emoção? O humor deprimido? Bem mais alta, porque ela vai estar em casa que ela não tem estimulação reforçadora nenhuma. E qual a chance que ela aumenta mais o processamento cognitivo dela de achar que ela é inútil? Mais alta ainda, porque ela se vê em casa sem fazer nada. Tá? Então, isso é o que a gente chama de viés confirmatório. Então, eu tenho uma cadeia que confirma que a minha cadeia é verdadeira. Entre aspas, né? Nos transtornos mentais isso é distorcido. Tá? Então, esse é o primeiro nível de cognição, tá? Mediado por essa cadeia confirmatória, o viés confirmatório, que é uma distorção cognitiva.
tá? A gente tem o segundo nível que a gente chama de regra. São coisinhas que a gente aprende ao longo da vida, tá? Basicamente são teorias, roteirinhos de filme. Pensa num roteiro de filme. O roteiro de filme está posto, de início, meio e fim. A gente também tem roteirinhos sobre a nossa vida, prontos. Que isso acaba mexendo no padrão comportamental da gente, né? Se eu tenho, por exemplo, né, um pensamento, uma teoria mental sobre que se eu não entregar um trabalho impecável, possivelmente eu vou ser rejeitado no trabalho, e eu aprendi isso ao longo da vida, qual a chance de eu me comportar sendo perfeccionista ou tendo pensamentos depreciativos sobre mim? Bem mais altos. Por quê? Porque é uma regrinha que eu criei para mim ao longo da vida. Normalmente essas regras têm duas formas. As imperativas, eu deveria fazer tal coisa, eu deveria ser muito bom no que eu faço, eu deveria ser um bom pai, eu devo fazer o melhor trabalho possível. Ou condições. Se eu não fizer um bom trabalho, serei considerado incompetente. Né? Se eu não fizer o melhor pela minha esposa, ela vai me deixar. Ó, são regrinhas mais rígidas, mais arraigadas, que vão se desenvolvendo ao longo da nossa vida em forma de roteiro. Ou seja, essa coisa está meio pré-pronta e, dependendo do estímulo do mundo, isso vai ativar um pensamento. Tá? Então, ela fica o tempo todo ali modulando a nossa vida. O tempo todo, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Dependendo do estímulo do mundo, né? Esse pressuposto vai se ativar um pouco mais fortemente e vai gerar a setinha aí que eu estou mostrando para vocês. Ela vai lá para o pensamento e ativa. Tá? Bom, então isso é que mantém os pensamentos funcionando, tá? E o comportamento e o padrão de comportamento muitas vezes de fuga, por exemplo. Certo? Vamos lá. E a gente tem o terceiro nível, que são as crenças nucleares. Dos transtornos mentais, a gente chama de, né, é bem comum as crenças nucleares desadaptativas, ou disfuncionais ou negativas. Tá? O que, que são isso? É uma ideia mais rígida e flexível, é um nível mais arraigado de percepção sobre si, sobre o mundo, sobre o futuro, baseado nas nossas experiências. Tá? A gente tem crença nuclear positiva e negativa. Nos transtornos mentais, o que acontece é que essas crenças negativas são mais ativadas. Olha a setinha. Imagina isso aqui como se fosse um botão. Né? Então, existe uma situação no mundo que ativa esse botão lá dentro. E aí o pensamento vai sendo mediado pelos pressupostos. E aí eu tenho interpretações rígidas sobre mim, sobre o mundo, sobre o futuro, que mantém os pressupostos e desencadeia pensamentos. Tá? A gente tem as positivas, o problema é que as positivas, dependendo do funcionamento cognitivo da pessoa, bate aqui no botãozinho e nem ativa, sai para fora. Faz sentido? Tá? É coisas que a gente tem didaticamente dentro da gente, tá? Isso aqui é didático, tá, gente? A gente não tem um lugar chamado crença nuclear. É só uma estrutura que para facilitar a compreensão, né? E aí, qual que é o problema da crença nuclear negativa? Que quando eu tenho pensamento baseado na crença, isso aumenta mais ainda a regrinha. O roteiro do filme fica mais forte. E aí vira um ciclo de retroalimentação, muitas vezes altamente desadaptativo esse esquema de funcionamento, né? Faz sentido? Tá? Isso pensando na TCC, ó, em 20 minutos. Isso é a TCC. Só que é bem mais complexo quando a gente está falando, por exemplo, como que esse esquema se aplica nos transtornos alimentares, nos transtornos depressivos, nos transtornos de ansiedade, nos transtornos do pânico. Para cada transtorno, a gente vai ter uma manifestação distinta, né? Bom, e da onde que vem essas crenças? Desenvolvimento humano. Ao longo da nossa vida, a gente passa por experiências, né? Vamos pegar o caso aqui, ó, por exemplo, né, de uma pessoa que tem a mãe super protetora, que não deixava a filha se vestir sozinha, escolher tua roupa. Um pai era rígido, tretava com a menina por ela ser mais extrovertida, mais risonha. Na adolescência, ela não podia sair, não podia flertar, os pais não deixavam a filha sair para nada. Na escola, a impaciência do pai uma vez estragou a maquete da menina e ela ficou com nota baixa. Ela passa na faculdade, mas os pais não a deixam ir por receio dela ficar sozinha. A gente tem uma pessoa aí que, diante desse desenvolvimento, pode ter desenvolvido algumas crenças. Certo? Algumas ideias, algumas teorias, alguns roteiros para funcionar. E esses roteiros podem variar muito. Né? E a gente vai descobrir justamente na prática clínica, né? Que roteiros são esses, tá?
E aí ela pode ter um funcionamento mais ou menos assim. Algumas situações que envolvem desempenho, como apresentação de trabalho, ela pode, pela insegurança desenvolvida ao longo da vida dela, o pai protetor, a mãe superprotetora, não deixava nem escolher a roupa, o pai rígido, ela pode desenvolver uma regra de que vou ficar nervosa e vou errar o trabalho. Isso gera muito medo, ela acaba tendo estratégias a inventar, por exemplo, doença, para fugir desse trabalho. Cada vez que ela foge, aumenta mais o pensamento. Ó, tá vendo como eu erro? Eu não consigo fazer as coisas. Tudo isso então, ali, né, Caroline, podemos afirmar que as crianças são desenvolvidas por traumas? Não, assim, não só por trauma, tá? Porque as crenças positivas normalmente estão relacionadas a um desenvolvimento parental mais adaptativo, né? Crenças negativas estão mais relacionadas a traumas, mas não todas elas, tá? Então, todo mundo tem crenças positivas e negativas. Às vezes, as negativas vão ser mais ativadas do que as positivas, tá? Perfeito? Que bom. Então, assim, né? Então, no nível 2 dela, ela pode ter adquirido a regra assim, ó, se eu errar, eu não vou ser bem vista. Eu nunca consegui me vestir direito. A minha mãe me vestia, provavelmente eu não faço isso direito. Então, eu não posso errar. O pai ser rígido pode ter contribuído para isso. Então, ela tem como base um pressuposto, que se ela errar, ela não vai ser bem vista. E a crença nuclear é essa, eu não sou capaz, eu não vou conseguir te fazer nada. E aí, qualquer estímulo do mundo que envolve o desempenho, a capacidade, essa coisa do errar, ela pode ficar mais ativada e ter um comportamento altamente disfuncional que atrapalha a vida dela. Faz sentido? Faz sentido? Então tá, gente. Bom, aqui seria um mecanismo dela. A gente podia dizer que ela pode ter aqui, dependendo dos outros mecanismos dela, das outras estratégias, da severidade dos sintomas emocionais, ela pode se enquadrar tranquilamente aqui num caso de fobia social, num caso de transtorno de ansiedade generalizada. Claro, isso aqui é muito simplista, né? A gente, a partir disso, já inferia alguma coisa. Mas pensa que esse esquema provavelmente se estende para outras áreas da vida, por causa do desenvolvimento dela. Então, a investigação clínica, a formulação de caso é que vai me permitir observar melhor isso aqui. Tá? E aí, onde é que entra a formulação? Bom, isso aqui, gente, que a gente fez, esse exercício, é só uma partezinha da formulação. É uma parte essencial, muito importante, mas eu tenho outras partes importantíssimas. A formulação de caso, basicamente, é isso aqui, ó. A gente tenta identificar o precipitante, o que faz a pessoa ter aquele processamento cognitivo, aquelas emoções, aqueles comportamentos. A gente tem que chegar nos predisponentes, que são basicamente qual o processo de aprendizagem, qual história de desenvolvimento ela tem que levou ela a ser mais suscetível a esses precipitantes para funcionar dessa forma. E a partir desse entendimento, a gente chega nos problemas. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5, que é o que o paciente traz para a nossa clínica. Perfeito? Isso é a formulação de caso, a grosso modo. Tá? De forma bem específica. Vamos lá. Uma coisa que eu bato muito, né? É tentador a gente pegar o paciente e encaixar naquilo que eu sei mais. Naquilo que eu entendo mais. Ou até pegar o paciente, olhar alguns sintomas, pegar um manualzinho clínico, abrir o capítulo e olhar o protocolo e aplicar no paciente. Isso é bom. O problema é que na prática não é assim que funciona. A gente até tenta. Eu, pelo menos, nunca na vida consegui aplicar um protocolo igualzinho aqui. Nunca. E olha que eu adoro protocolo. Eu gosto, né? Mas nunca na vida, né? É porque não, na prática a gente tem muita coisa que atravessa, né? Uma das coisas é que, por exemplo, esse protocolo aqui foi construído com amostras americanas. Como é que a gente aplica no Brasil? Dá para adaptar, mas a gente não vai conseguir fazer isso na totalidade dela, né? Então, por isso que a gente tem a abordagem da formulação de caso como uma prática baseada em evidência muito útil para a gente justamente usar isso aqui como módulos. O que é isso? Eu seleciono intervenções para determinados conjuntos de sintomas e sinais e aplico. Mas não necessariamente que eu vou seguir tudo exatamente como está aqui. Eu tenho muitas coisas que eu tenho que adaptar com o paciente, né?
Por exemplo, intervenções relacionadas à ansiedade envolve psicoeducação, leitura. Mas como é que eu vou fazer se a pessoa é analfabeta? Acabou o protocolo. Não tem como fazer. Já não entra. Entende? Então, a formulação de caso me permite justamente fazer isso, encaixar o paciente dentro da realidade dele, dentro da teoria que a gente trabalha. Eu sempre gosto de usar aqui essa analogia do proscruto, né? Era um anfitrião famoso que ele se gabava de que todos os hóspedes dele iam encaixar na cama que ele fornecia para as pessoas. Qualquer hóspede, ele ia caber perfeitamente a cama para essa pessoa, independente da pessoa. A cama que ele tinha encaixava pessoas de 2 metros ou pessoas de 1,50 m. E todo mundo ficava bem, tipo, curioso com isso. Como assim? Ele tem uma cama que consegue comportar os hóspedes exatamente iguais. Se é 2 metros, vai encaixar perfeitamente a cama, e se é 1,50 m, vai encaixar. Mas como assim? O que faz com 50 centímetros aí? Né? E aí as pessoas ficavam curiosas, né? E iam lá testar a cama do proscruto. E como que era essa cama? Era basicamente um sistema de que, se a pessoa tinha a cama era grande, né? Se a pessoa tinha um tamanho menor que a cama, o que faziam? Esticavam a pessoa até ela se encaixar na cama. Bem do modo que vocês estão pensando, né? Do modo bem aversivo. O cara era meio, né? Masoquista aí. Então, era assim que ele fazia todas as pessoas caberem nessa cama dele. Esticando ela o máximo que der, ou cortando membros para ela caber. Então, sim, óbvio que toda pessoa ia caber nessa cama. Então, jamais a gente pode ter atitudes parecidas com essa com o nosso paciente. A gente não deve tentar esticar os membros ou cortar os membros. A gente precisa entender as demandas do paciente para encaixar da melhor forma possível dentro da teoria que a gente está trabalhando. Nesse caso, a terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, quando a gente está falando, né, de tratamento psicológico sem formulação, a gente tem uma coisa meio desencaixada. Até trouxe um exemplo aqui, né? Então, chega uma paciente lá com 3 demandas, né? Namoro, em relação ao ciúme, a carreira se sente estagnada e a família não dá apoio para ela. Então, eu foco aí no namoro, eu faço algumas estratégias de pensamento. Não, vamos ver, será que o ciúme é verdadeiro? Será que o ciúme não é? Já começa a trabalhar atravessado ali, que é errado. Aí, na outra semana, ela vem e tem treta no trabalho. E aí eu pego e foco no trabalho. Vantagens, desvantagens de manter esse trabalho, como que foi a situação. Na outra sessão, o namorado termina. Aí a pessoa tá triste, eu vou lá, regulo a emoção, foco no namoro. Na outra sessão, ela tem briga séria com a família. Aí eu foco na família, resolução de problemas, será que vale a pena estar perto, será que não vale, o que aconteceu? Aí na outra semana, o namorado pede para voltar e pede em casamento a pessoa que ela tinha terminado há pouco. Aí, meu Deus, o que eu faço agora? Se eu já trabalhei ali a vantagem de manter o namoro, e aí agora o namorado volta, pede em casamento. Meu Deus. Percebam que isso é uma forma deslocada de trabalhar. É meio que a gente tá só apagando incêndio. Percebam? Isso é quando a gente trabalha sem formulação. Quando a gente trabalha com formulação, nosso foco vai ser diferente. A gente pode ter até a mesma topografia de uma sessão para outra, tipo namoro, né, o ciúme, estagnado sem apoio. Nas primeiras sessões eu vou entender esse problema chamado ciúme, tá estagnado, sem apoio, sem tentar intervir. Por meio de escalas, entrevistas, entender a história disso. Eu não preciso fazer tudo que eu, né, por que eu vou intervir sem entender exatamente como cada coisa dessa aconteceu? Numa segunda sessão, ela tem a treta no trabalho. Eu vou acolher, mas já posso, talvez, introduzir o modelo da TCC, porque vai ser importante para mim coletar pensamento e comportamento. Então, eu posso já usar a situação do trabalho para dizer, ó, a gente vai precisar entender melhor isso. Então, assim, deixa eu te explicar como é que funciona a TCC em termos de coleta de dados, a gente vai ter que falar de pensamento aqui, deixa eu te ensinar. O namorado termina, eu posso até regular a emoção, mas eu vou ter que começar talvez a entender, tá, mas o que significa para ti ele terminar contigo? Ó, já estou investigando crença. Eu estou intervindo, mas já estou também coletando dado que é importante para a formulação, para ao invés de ficar só regulando a emoção, por exemplo. Entende que tem uma lógica investigativa aqui por trás. Eu não estou apagando incêndio, eu estou tentando, a partir dos incêndios que estão acontecendo na vida da pessoa, já entender o funcionamento dela frente àqueles problemas, sem ficar angustiado lá para fazer alguma coisa. Eu tenho que cuidar dessa angústia, eu tenho que monitorar essa angústia, porque ela não é útil dentro do tratamento psicológico.
né? É complicado. É uma contra-transferência direta isso. A gente tem que trabalhar essa angústia, caso tenha, né? Então, lá na sessão de briga com a família, eu vou começar a entender, essa briga com a tua família talvez se explica também por outras demandas que tu teve ao longo da tua vida. Aí eu faço uma devolutiva da formulação de caso que eu tenho até então. Eu já apliquei algumas escalas, eu já investiguei crença, eu já posso dizer para ela, será que essa briga com a tua família não está diretamente relacionada também a ideias que tu tem em relação ao teu relacionamento que terminou? Será que a gente não tem um padrão parecido? Será que não faz sentido a gente investigar mais um pouquinho antes de tentar resolver? Ó, brigou com o namorado, aí com a família tem uma treta. Será que a gente não tem um padrão cognitivo que está fazendo com que essas relações familiares e com o namorado sejam prejudicadas e que são comuns? Né? E, enfim, e aí, ó, percebam que eu criei uma lógica no tratamento e essa lógica, o legal é que eu posso voltar a ela o tempo que eu quiser. Porque formulação é um processo ativo, lembram? Então eu posso revisar cada etapa, cada escala que eu apliquei, cada psicoeducação que eu fiz, cada crença que eu fiz. Então eu posso voltar também e até validar com o paciente isso. Faz sentido esse encadeamento de ideia que a gente construiu? Faz sentido o teu esquema? Né? Então, isso é um tratamento, né, sem formulação versus com formulação. Muito importante, né? Bom, gente, pensando agora na prática, como que eu faço formação de caso, Júlio? A gente basicamente pode concentrar em 4 etapas. A primeira etapa é obter lista de problema, o máximo que der. O máximo que der de lista de problema. Né? Eu tenho que coletar informação detalhada sobre problemas, sobre sintomas, sobre sinal. E normalmente isso acontece lá nas entrevistas iniciais. Eu já vou tentando olhar, dentro da perspectiva da TCC, como que a coisa está funcionando. Os aspectos do funcionamento atual do paciente, os problemas dele, com base já pensando aí na nossa cadeia, lembra? Dentro da TCC. Então, é tentar obter essa lista de problemas. O segundo passo é tentar atribuir ou ancorar um diagnóstico. Eu já tenho ali um padrão de funcionamento da ansiedade, eu sei que, peraí, transtornos de ansiedade, soa como transtorno de ansiedade. Fecha diagnóstico, posso aplicar escala, posso aplicar um instrumento psicológico, uma psicometria, para verificar, validar ou não. Se eu não validar um diagnóstico, eu posso ancorar algum. Porque, pensa, o funcionamento considerado patológico normal está num contínuo, né? Então, a pessoa, às vezes, não tem um diagnóstico fechado, mas ela tem uma tendência àquele diagnóstico. A gente vê na prática clínica isso. A pessoa não tem TAG, mas dá para ver que ela rumina bastante e se preocupa bastante. Só que ela não tem sintoma físico, é uma tendência ao TAG. Então, talvez eu possa ancorar a minha formação numa formação mais pensando no TAG. Né? Então, normalmente, vocês vão perceber que todos os pacientes a gente consegue ancorar em alguma nomenclatura diagnóstica. A gente consegue ancorar. Ancorar quer dizer o quê? Que eu não vou atribuir um diagnóstico, mas a pessoa tem a tendência. Isso é importante para a nossa formulação. Principalmente agora, gente, que a gente está saindo de um DSM categórico. O que é isso? Depressão sim, depressão não. Para um DSM mais dimensional. Depressão leve, moderada, severa ou grave. Personalidade. Antigamente, né, a gente tem transtorno de personalidade ou não. Hoje a gente já tem um modelo, provavelmente no DSM-6, a gente já vai ter um modelo de personalidade bem mais dimensional, ou seja, um transtorno de personalidade leve, moderado ou severo, por exemplo. Com alguns sintomas, outros não. Tá? Então a gente está passando para isso. E o legal é isso, que a formulação já me permite observar assim, desde já. Que eu posso ancorar os diagnósticos, né? Então eu vou avaliar os sintomas à luz dos critérios que a gente tem, DSM-5-TR, mais atual, a CID-11, identificar os potenciais diagnósticos ou qual mais se encaixa nos sintomas, escolher algum diagnóstico de base, que está no núcleo ali dos problemas do paciente, tá? E a etapa 3 eu vou selecionar uma formulação nomotética. O que é isso? Uma formulação geral, né? Ou seja, no pânico, a gente já tem os estudos que apontam que o pânico ela tem uma lógica de funcionamento. Eu tenho os gatilhos, os pensamentos de que eu vou passar mal. O pânico não é nem medo do ambiente, né? O pânico é medo de ter pânico, certo? Que me faz ter estratégias de fuga. E isso é uma formulação nomotética do pânico. É como ele acontece geralmente. Né? Então, eu tenho a formação nomotética, depressão, mesma coisa. Né? Então, uma formação nomotética, que são perca de reforçadores ou presença de estímulos aversivos, que
fazem com que a pessoa tenha crenças mais ativadas negativas sobre si mesma e sobre o mundo, que levam a ela a um humor mais deprimido e comportamento de esquiva. Normalmente está acompanhado de comportamento de esquiva na depressão. Ó, é uma formação nomotética da depressão. Geralmente é isso que acontece. Tá? Então eu vou lá, vou na literatura, vou nos livros, vou nos artigos, entender o fenômeno do paciente com base nesse diagnóstico e como que mais ou menos como que é a etiologia desse transtorno, como é que é o prognóstico, como é que é o esquema cognitivo comportamental pela literatura. Tá? Isso é o nomotético, é o geral, é a ordem já pré-estabelecida dentro da teoria e pesquisa do transtorno. Então eu vou tentar descrever uma visão geral. Eu vou explorar os fatores do diagnóstico, tá? E aí eu entro na etapa 4, que aí é a formação ideográfica. O que é isso? Individualizada. Aí eu vou pegar a nomotética e vou ver o meu paciente a partir disso. Aí eu vou trazer as situações específicas do paciente. Se na depressão ali eu tinha a nomotética como crenças negativas sobre si, a ideográfica eu vou dizer, o meu paciente tem crença negativa sobre si de que ele não presta para nada. E ele, automaticamente, a esquiva dele envolve não ver pessoas. Ele consegue ir para o trabalho, forçadamente, com muito sofrimento, consegue manter atividades dentro de casa, mas ela não está conseguindo sair com amigas. Ó, eu saí do geral e fui para o específico. Os problemas do paciente dentro da formação. Faz sentido, gente? Eu dei contexto. A ideográfica eu dou contexto, tá? Individualizo. Então, eu adapto a formação para incorporar os detalhes do paciente, investigo a história de vida para eu propor hipóteses de como se desenvolveu esse sofrimento dele, tá? E descrevo os predisponentes e precipitantes. Predisponentes, história de vida, tudo que aconteceu na vida que contribuiu para esse diagnóstico, para esse funcionamento. Precipitantes, gatilhos, basicamente isso, tá? Bom, vamos lá. Quase, falta pouquinho. Aqui, ó, é um modelo de formulação de caso que eu uso na prática clínica, tá? Ele é basicamente baseado naqueles 2 livros que eu falei, da Tracy Wells, e aqui, esse aqui, que é novinho, tá? Então, é uma formulação bem atual. Ao longo da minha prática clínica, eu tive, assim, várias que eu fui desenvolvendo, né? Desde o primeiro ano eu já era muito focado nessa coisa do raciocínio clínico e da formulação desde o meu primeiro ano, desde na graduação eu já tinha essa tendência, assim, meio da área da computação. Então, eu tenho um cérebro que funciona muito assim, muito protocolar. Então, desde o primeiro eu já me preocupei em fazer. Então, eu passei por várias até chegar nessa aqui, tá? Então, eu acho que, assim, para a prática clínica, com base, né, no que a gente tem aqui nos livros, e falando até no modelo mais nosso, brasileiro, ela funciona muito bem, tá? Os meus supervisionandos todos usam esse modelo de formulação, tá? Nas aulas, nos cursos que eu dou, normalmente eu demonstro eles também, tá? Então ele vai além do modelinho clássico do Beck que a gente tem, tá? Ele é um pouquinho mais robusto. Então a gente tem basicamente as etapas aqui. A gente tem o funcionamento atual, que são os problemas do paciente, a gente tem os fatores de predisposição, a gente tem a definição das dificuldades e os objetivos do tratamento, que também devem compor uma formulação de caso, tá? Então, basicamente, os fatores de predisposição. Oh, tá errado aqui, peraí. Aqui, ó, primeiro esse. O funcionamento atual, a gente normalmente vai tentar verificar quais que são as demandas, os sintomas e sinais cognitivos, emocionais, fisiológicos e comportamentais. Tá? A gente vai tentar descrever isso. Esse resuminho é só para exercitar o nosso raciocínio clínico. É uma coisinha que eu gosto de fazer e a literatura nos aponta que é bem importante para a gente conseguir estruturar a nossa forma de pensar sobre o caso. É fazer um resuminho, à mão mesmo, né? Sobre o paciente, do funcionamento que ele chega e eu vejo dele. E depois eu vou tentando destrinchar, tá? Quais que são as demandas mais cognitivas, mais emocionais, mais fisiológicas, mais comportamentais. Como que isso começou? Que são os fatores precipitantes. O que a pessoa faz que mantém esses sintomas? Que são os fatores de manutenção. E tem alguma coisa que protege ou reduz a presença desses sintomas? Que são os fatores de proteção. Então aqui, ó, as entrevistas iniciais, né? A entrevista inicial, as escalas iniciais, a conceitualização cognitiva, né, vão me dar esse funcionamento mais atual do paciente, que é a primeira parte da formação. A segunda parte, história de vida. Eu vou fazer uma entrevista para identificar aspectos genéticos, a história médica, até para personalidade, às vezes é importante investigar, né?
porque às vezes eu tenho uma pessoa que tem um funcionamento mais extrovertido em termos de personalidade. Eu tenho que compor isso, porque se é uma pessoa com depressão e tem personalidade extrovertida, será que é válido eu já socar ativação comportamental nela? Vai passear no shopping. Vamos, uma caminhada de 5 minutos por dia. Não vai rolar. Ah, Júlio, mas é 5 minutos. Não vai rolar. Porque ativação comportamental não é assim que funciona. Não é só da atividade, por exemplo. Então aqui, ó, essa parte da formação já vai pode me fazer, me ajudar a entender até assim que brigas eu vou comprar em termos de intervenção, tá? Os eventos parentais relevantes, como que foi a vida em termos de modelo parental, os modelos sociais, o que aconteceu no aspecto social dela ao longo da vida que pode ter contribuído para os sintomas, o modelo cultural, de onde que vem, que pode exacerbar ou dar um tom diferente para os sintomas, e os valores de vida dela. Já me ajuda a compor. Aqui, gente, assim, eu sei que é tentador a gente encher de coisa aqui, mas eu sempre tenho que pensar assim, ó. Eu tenho que amarrar o funcionamento atual com os predisponentes. Não precisa encher de coisa, eu só tenho que pegar o que eu acho relevante em termos de hipótese, tá? O nosso olhar psicológico mesmo, em termos de hipótese, que podem aumentar a chance do funcionamento atual, tá? Então, eu não preciso encher de coisa aqui. A formulação é encho de coisa na anamnese. Aqui é só para dizer, não, esse negocinho da anamnese é importante, ó. A mãe cobrava muito na escola, nota 10. Isso talvez esteja diretamente relacionado ao funcionamento atual. Beleza, vou botar aqui, entende? Então, a formação é para ser um documento mais sucinto. Né? Só para eu amarrar minhas ideias, tá? Aí eu tenho depois a definição de dificuldades, que aí eu vou usar o modelo teórico para tentar chegar nas crenças, por exemplo, nas regras, que é o modelo cognitivo que eu mostrei para vocês, nível 1, nível 2, nível 3, né? Lembram? Para eu tentar aí ter um diagnóstico de ancoragem ou diagnóstico fixo, certo? Para começar a delimitar com o paciente as demandas e os problemas. Então, eu já tenho uma lista de problemas e eu refiro com o paciente, ó, diante disso, diante daquilo, faz sentido esses problemas? À medida que eu defini os problemas, eu vou para os objetivos do tratamento. Né? Na formulação, quando eu monto a formulação, as metas, eu já vou botando as intervenções que eu penso que eu posso começar. Ó, ali, entre aspas, já tem algumas intervenções. Ó. Então, para alta eficácia e autoestima, eu vou pensar no contínuo, foco no positivo, metas progressivas, uma ativação mais realista, práticas de aceitação. Quando eu já elaboro as metas, eu já vou pensando assim no funcionamento do paciente, como eu posso já criar intervenções para isso. Tá? Vou prever os obstáculos. Se a pessoa tem um nível de introversão muito alto, talvez eu não possa começar ativação comportamental muito robusta, por exemplo. Tem que ser mais sutil, tem que ser mais leve. Então, aqui, obstáculos é justamente isso, para eu colocar o que eu acho que vai impedir. Essa pessoa tem um padrão perfeccionista, então eu vou ter que tentar ter sessões menos estruturadas, porque senão eu reforço o perfeccionismo dela aqui em sessão. Então, eu vou ter que ser mais solto, eu vou ter que ser mais leve, eu vou ter que servir como um modelo mais desconstruído para ela de funcionamento. Ó, a formação me permite observar essas coisinhas. Tá? Os pontos fortes, para eu poder partir dos pontos fortes, né? Elaborar intervenções. Ó, essa aqui mesmo tem uma leitura ávida de filosofia. Talvez leituras mais psicológicas eu vou poder usar bastante com ela. E um campo aqui de avanço e dificuldade, que eu posso ir colocando assim, o que está funcionando e o que não está. Porque a psicoterapia, gente, ela não é consulta médica, tá? Eu sempre falo, a gente não sai com receita ou intervenção pronta efetiva. Psicoterapia é plano de tratamento. Eu posso errar. Na verdade, a gente tem vários estudos que apontam, nas primeiras 9 sessões, eu erro em torno de 90% e acerto 10%. Ah, Júlio, não, eu não erro. Tu erra 90%, tu acerta 10%. E isso por uma leitura dos pacientes, tá, gente? Os estudos apontam, assim, são entrevistas que a gente faz com os pacientes, que os estudos foram conduzidos com pacientes, que a maioria acha que erra. Falou uma coisa que não foi agradável, que afetou a relação terapêutica, a postura, o tom de voz, a abordagem de determinados assuntos. Então a gente erra, porque a gente está coletando dado. É como começar uma profissão nova.
Tu pergunta várias vezes, tu valida, tu erra, tu tenta de novo, tu apaga, tu... Então, o processo terapêutico, a gente tem que partir da lógica de plano de tratamento. Eu estou pensando num plano e não na solução a cada sessão. E eu preciso demonstrar isso para o paciente, que eu não estou ali para solucionar os problemas dele. Eu estou para entender e para a gente chegar numa construção de um plano de tratamento mais efetivo possível, que as evidências científicas na psicologia me dão e a disponibilidade dele também para fazer isso. Né? Então, basicamente, gente, é isso, tá? Tem um link para baixar o modelo ali, ó, se quiserem depois usar, tem um textinho lá no meu site e já tem um modelinho para baixar, então fiquem à vontade, tá bom? Ah, outra coisa, da formação, né? Pô, Júlio, mas é muita coisa para preencher, isso aqui. Gente, isso aqui é só um modelo para organizar os nossos pensamentos, tá? Aqui, por exemplo, tem uma formação de caso de uma paciente minha. Tá assim, ó. Entendam? Então, aquele modelo é para organizar nossas ideias, mas a gente pode fazer e montar ela e ter guardado ela da forma que a gente quiser. Tá? Aqui tá bem sucinto, só para eu mostrar para ela como que a coisa aconteceu ao longo da vida, para a gente estabelecer as metas. Então, ó, simples, tá? Parece complexo. Não, na verdade, não é que parece complexo. É complexo. Mas à medida a gente vai ajustando essa forma de pensar, a formulação de caso, ao nosso estilo de trabalho também, que é muito importante. Tá? Então, o modelo é para dar um norte, tá? Que eu tenho que fazer. Bom, eu acho que é isso. Vamos lá, aqui, ó. Tem perguntas, né? No caso da pessoa com TB, como é feita a entrevista? Acredito que tem uma visão mais minuciosa por parte do profissional, até o diagnóstico. Aí, né, a entrevista eu vou ter que me calçar ali nos instrumentos diagnósticos para investigar transtorno bipolar, né? A gente tem alguns instrumentos para verificar isso, né? Claro, assim, a gente tem... Quando a gente está falando... Aqui não vai dar tempo, né, gente? Mas, assim, a gente está falando de formulação de caso, a gente tem alguns níveis dela. Então, tem níveis, se a pessoa está em mania, eu vou ter que trabalhar primeiro a mania, independente das crenças, independente de muita coisa. Então, eu vou trabalhar no nível 1 de intervenção, né? Redução de sintoma que está colocando a vida dela em risco. À medida que eu tenho uma remissão de quadro, aí eu vou conseguir avançando, tá? Então, assim, no caso da bipolaridade, eu vou ter que me calçar de entrevista clínica normal, normalmente tem que envolver entrevista com a família para fechar diagnóstico, e tem instrumentos, né, muito bem demarcados, assim, para a gente avaliar o TB, tá? Tem diferença trabalhar o pré-adolescente de 11? Não, eu já trabalhei adolescente, eu consigo usar essa formulação. A diferença é que ela não vai poder ser assim, né, que nem eu mostrei. Porque a criança de 11 anos, a gente tem que fazer uma coisa muito mais lúdica. Talvez até usar personagens. Lembram? Na faculdade, pelo menos, a gente teve que desenvolver recurso para a devolutiva da formulação de caso. Então, eu criei um livro do Pica-Pau, indo para o psicólogo. Então, eu botei toda a formação com base no Pica-Pau. O Pica-Pau era o carinha, né? E aí a formulação eu construí em forma de narrativa. Ao longo da vida do Pica-Pau, a mamãe Pica-Pau, não sei o que, aconteceu isso, aí ele ficou acreditando nisso. Ó, então fui, né? A gente tem que fazer o formato é diferente, tá? Mas a lógica é a mesma, tá? Dá para eu saber quantas sessões o tempo paciente para chegar nos objetivos? Não. Não tem. A gente tem estudos que apontam para alguns fenômenos, mas eu não gosto de acreditar, eu não levo para a minha prática, assim, porque é muito difícil, é muita responsabilidade eu falar para o paciente quantas sessões. Né? Eu não falo, né? Tem estudos que apontam a depressão entre 12 e 25, mas e se chega no 25, a pessoa acha que é depressão porque ouviu na internet e ela tem um transtorno de personalidade. E aí, onde é que eu boto meu estudo? Não sei, eu não sei o que pode acontecer ao longo do tratamento, da avaliação. Então, eu, particularmente, assim, eu sou mais sutil. Digo, vamos vendo, vamos avaliar, vamos ver. Então, a gente vai estabelecer alguns objetivos, vamos observar o teu andamento, como tu flui, e aí a gente vai alinhando isso. Aí, a gente, primeiro momento, a gente pode fazer semanal, depois quinzenal, mensal. Então, vamos pensar nessa forma, né? Eu acho que é isso. Então tá, gente, eu deixo aberto para pergunta aí, se estiver mais ao vivo. Fiquem à vontade. E Prof, obrigado, tá? Pela atenção aí de vocês, que eu percebi, todo mundo de olhinho. que maravilha, prof. Nossa, esclareceu bastante. Eu sou aluna da TCC também, já estive na supervisão contigo e é Hum, muito legal te rever aqui e aprender mais contigo sobre a TCC. que legal, obrigado, Vitória.
O Carlos colocou, parabéns pelo espetacular. Explicação, aula show. A Caroline também, muito obrigada, Dinática incrível. O pessoal tá elogiando bastante, adorei demais. Que bom. Amei muito a aula. Prof, o pessoal tá pedindo os nomes dos livros que não deu tempo da gente anotar. Aqueles Tá, livros que tu mostrou lá no começo. tá, vamos lá. Então, esse aqui, ó, Guia Prático de Formulação de Caso em TCC, da professora Nicolete, vou botar aqui no chat, Dona Uhum. Dom e a professora Portela, tá ali, tá? E formulação, Psychotherapy, eu vou botar em português, depois procure em inglês, tá? Formulação de caso em psicoterapia, Psychotherapy Case Formulation. Terapia, da professora Tracy Wells, ali. Tá? Ótimo, prof. Pediram também se o prof poderia compartilhar os slides depois com a gente lá no grupo. Posso? Posso sim. Eu mando ali. Pode Tem deixar. mais elogios aqui. A Edna disse que está acompanhando de Moçambique. A Edna vai ser nossa aluna da pós de casal e família esse Que massa. semestre. Que massa. Tem Bom, mais uma dúvida aqui, prof. A tá. Liliane colocou: como ocorre o processo de alta? Tá. Assim, dentro da TCC, a gente sempre tem aquela coisa da descontinuidade, né, aos poucos. Então, a gente já vai preparando o paciente, à medida que a gente vai alcançando alguns objetivos da terapia, né, Liliane? A gente já vai preparando, ó. Na verdade, assim, na primeira sessão, a gente, na TCC, já orienta, fulano, processo em TCC tem início, meio e fim. Então, a gente não vai ficar para sempre, tá? Eu brinco com meus pacientes, eu nunca mais quero te ver, né? Mas num tom jocoso, né? Mostrando, eu quero que tu melhore. Até porque uma das premissas da TCC, enquanto terapia, é que o paciente se torne o seu próprio coterapeuta, né? Que ele consiga desenvolver formas de ver o mundo e estratégias para lidar com a vida. Então, já na primeira sessão, a gente já disse que tem início, meio e fim. Quando o paciente vai alcançando alguns objetivos, a gente vai começando. E aí, que tal a gente começar a fazer quinzenal? O que tu acha? Para a gente aumentar o lastro de tempo nas sessões e a gente verificar o teu comportamento um pouco mais sozinho, né, no mundo. E aí, quinzenal, o que tu acha? Aí eu mantenho alguns quinzenais. Quando eu passo para mensal, eu faço ali uma prevenção à recaída, revisando as sessões. Ó, fulano, que tal para mensal? O que tu acha? Só a gente fazer alguns checkpoints para verificar como que tá tudo que a gente aprendeu aqui, né? E já orientando, ó, normalmente, fulano, eu faço umas 3, 4 sessões mensais e depois eu coloco a cada 6 meses, se tu tiver interesse, até uma vez por ano, tá? Então, o que tu acha? Então, eu vou alinhando com o paciente essa descontinuidade, né? Até chegar ao ponto que automaticamente ou o paciente não aparece mais nas sessões anuais, né? E nas semestrais, tá? Então é um processo